Foi orado por mim, ó Deus, para que o Senhor me abençoasse. Mas eu quero também nesta noite, nesta manhã, orar pela tua igreja, porque hoje é um culto de missões. É o culto onde revela, Senhor, o nosso propósito de sermos, Senhor, chamados para esta grande obra, Senhor, que é de ser o Senhor representante aqui nesta terra, de sermos nós, ó Senhor, aquele que trará a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra de transformação. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala com o teu povo nesta manhã, usando a tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva e é eficaz. A tua palavra, ela é luz para o mundo em trevas. A tua palavra é a que nos direciona para o céu. Por isso eu te peço, meu Deus, nos abençoa nesta manhã. Fala conosco, Senhor, que a tua igreja possa estar, ó Deus, atentos para aquilo que o Senhor tem para ela nesta manhã. Que cada coração nesta manhã esteja aberto para a vida missionária, para aqueles que preparam o caminho para muitos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bem estamos juntos nesta manhã. Quero junto com você nesta manhã compartilhar uma palavra que está em João capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Amém. João capítulo de número 6. Nós iremos ler alguns versículos. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nas mídias sociais, pelo Spotify, o YouTube. Que Deus abençoe grandemente por esta palavra no seu coração também. João capítulo de número 6, versículo 1 diz assim: Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguiu-a uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão via ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para os experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Fazei-o reclinar-se ao povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinam-se, pois os homens eram de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei-os os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? O versículo 12 diz assim: E quando estavam saciados. Amém? E quando estavam saciados. O que quer dizer estar saciado? Estar satisfeito. Amém? Podeis assentar. Amados, não deturbando a palavra de Deus aqui, sabemos que o texto é um texto que não fala sobre missões,
Mas ele fala sobre algo muito interessante, de que fala de um Deus que se preocupa com aqueles que precisam ser saciados. Certa vez um homem de Deus, ele disse assim, que como a corça suspirava pelas águas, assim era a alma dele para com Deus. É um texto bonito de se dizer, pelo desejo desse homem para com Deus. Mas quando nós olhamos para o texto em si, nós vamos perceber que o texto fala de um homem em crise existencial, um homem em crise espiritual, um homem em crise, que diante dos seus problemas, diante das suas labutas, ele, até mesmo em algumas circunstâncias, ele percebe do seu afastamento de Deus, ao ponto de ele dizer que a alma dele suspirava por esse Deus, desejava esse Deus, mas o seu momento era um momento que não estava realmente, estava acontecendo aquilo. Por isso que ele diz, como a corça suspira pelas águas, assim é a minha alma por ti, ó Deus. Porque eles estavam com esse dilema de acreditar, de não crer, de acreditar. Havia nele esse grande problema, esse grande embate dentro do seu coração. E quando nós olhamos para um texto como esse de Jesus, ali saciando aquelas pessoas, a fome delas, porque elas estavam no deserto, estavam ali para ver Jesus operar os grandes milagres. Nós olhamos hoje para um mundo que vive esse grande dilema de ter a vida saciada, de ter a vida completa, de ter a vida, em que os seus desejos sejam saciados. Por isso que hoje nós olhamos para tantas filosofias, tantos ceticismos, tantas religiões, tantas coisas que estão acontecendo aí fora, porque o mundo está saciado. O mundo tem essa sede, talvez eles nem estão percebendo, mas é a sede de Deus, irmãos. É a sede de Deus. Por isso que quando Jesus ele chega, eu acredito que até em Atos diz isso, que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, porque Deus não falava há 400 anos com o seu povo. Havia um vazio imenso sobre o povo. Não ouvia mais a voz de Deus. Havia sede daquele povo de ouvir Deus falar. E de repente Jesus chega naquele período em que João Batista começa a preparar o caminho para aquelas pessoas, começa a falar do arrependimento, começa a falar do reino de Deus, começa a falar que o Salvador estava por vir. Aí o que acontece? O povo não quer saber de luxo, não quer saber de pompas, vão tudo para o deserto para ouvir Jesus falar. Era a sede deles que estavam por Jesus. Era a sede de ouvir alguém que podia trazer algo para eles. Irmãos, o texto fala sobre uma fome, que Jesus saciou a fome daquelas pessoas. Mas o texto fala também de uma pessoa que estava ali, em que a Bíblia nem relata o seu nome, mas relata a sua atitude diante daquele momento crucial. Sabe por quê? Porque Jesus estava com uma multidão de mais ou menos umas 15 mil pessoas. Falaram de homens, mas entre homens e mulheres e crianças eram 15 mil pessoas com fome. E sabe que Jesus, no texto ele olha, Jesus ele vê aquela multidão, e o texto diz que ele vê uma grande multidão que precisava ter a sua fome saciada. E a Bíblia diz o que para nós, amados? Que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é muito grande, amados. Existem pessoas morrendo aí por não terem a sua fome saciada, não terem, as suas crises existenciais sanadas. Sabe por quê? Porque faltam pessoas como esse rapaz. Esse rapaz que a Bíblia não fala nem o seu nome, não faz nem questão de dizer o seu nome,
mas fala algo que mudou a história. Sabe por quê? Eles estavam num deserto, não havia o que comer, não havia o que fazer, humanamente falando, ao ponto de o próprio Jesus experimentar os discípulos e dizer assim: olha, o que vocês têm aí? O que vocês têm para dar para esse povo aí? O que vocês têm? Mas estava para provar eles. O que vocês têm? Aliás, o que nós temos, amados, para dar ao povo que está aí fora? Qual tem sido a nossa mensagem a respeito daquilo que nós temos visto pessoas aí fora? Qual tem sido a nossa mensagem diante dos embates que nós temos tido lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida? Quais são os embates que nós temos tido? Quais são as crises que muitas vezes nós temos enfrentado diante da nossa fé? Porque, irmãos, quando olhamos para Jesus, provando aqueles homens, dizendo: olha, o que vocês têm aí? O que nós temos? Talvez nós poderíamos usar a grande desculpa de dizer: ah, mas isso aí é para quem fez seminário, ah, isso aí é para quem sabe teologia, ah, isso aí é para quem, é pastor, ah, isso aí é para o evangelista, ah, isso aí é para aquilo outro. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Lucas capítulo 3, ela fala assim: que havia homens muito poderosos naquela época, que havia os governadores, que havia os tetrarcas, que havia Anás e Caifás, haviam pessoas muito bem, assim, culturalmente falando, quem sabe, ou socialmente, que poderiam falar de Jesus sem problema nenhum, porque eram pessoas influenciadoras daquela época, haviam filósofos daquela época. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus veio para João Batista, que estava onde? Lá no deserto. Um homem simples, que comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Um homem simples, que que a sua roupa era simples. Não havia terno, não havia gravata, não havia Bíblia de celular, não havia Bíblia disso e aquilo, não havia nada disso. Mas havia um homem disposto a fazer a vontade de Deus. Como havia aquele rapaz que estava ali, que a Bíblia fala: olha, há um rapaz aí, há um menino aí, há um menino que tinha o quê? Alguns peixinhos e uns pãezinhos lá para sustentar. Mas será que isso vai dar? Isso vai dar? Talvez seja essa a nossa maior desculpa que nós temos em respeito ao Evangelho. Por isso que são criados tantas coisas hoje por aí fora, tantos esquemas aí, tantos 5 passos, 10 passos, 20 passos, não sei quantos passos, para que a pessoa aprenda, sendo que Deus pede que você apenas abra a sua boca, que Ele vai encher a sua boca com o seu espírito, que através de você, que não sabe nem seminário, mas que quando lê a Bíblia diz: Jesus te ama, alguma coisa pode acontecer. Que através da sua oração, da sua oração, pessoas podem se converter ao Senhor. Irmãos, eu sou prova disso na minha vida. Meu pai e minha mãe não tinham nenhum conhecimento teológico, não tinha nada disso, não eram feras em teologia. E olha que eu gosto de teologia, estudo até hoje. Mas meu pai e minha mãe chegaram na igreja e falaram assim: irmãos, vamos orar pelo Ricardo, o negócio está feio, está desandado o negócio. E, irmãos, sabe o que ela fazia? Ela colocava a sua mão assim quando eu saía e dizia: meu filho, Deus te abençoe. São palavras de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer com você nesta manhã. Essa consciência de que eu e você, irmãos, nós somos uma bênção na mão de Deus. Amém? Com o pouquinho que nós temos, com 5 pães e 2 peixinhos, só isso, é isso que ele precisa. Não precisa de muita coisa não. Talvez os desafios que nós olhamos sejam que nem as multidões, grandes, são enormes, não são? Talvez dentro do nosso lar, da nossa casa, em que às vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, e agora a respeito do que estou vivendo hoje?
E às vezes nós queremos razões, nós queremos coisas, queremos fazer. Não, irmãos. Nós queremos confrontar isso e aquilo. Sabe o que Deus tem me falado, irmãos? Deus tem falado para mim: meu filho, ora, dobra o teu joelho, vai para o teu secreto, que ali eu falarei com você. Eu creio que, irmãos, Deus pode fazer muitas coisas através de nós. Pessoas simples, como este rapaz. Simples, irmãos. Que a Bíblia nem revela nem o seu nome. Não que Deus, irmãos, não está interessado no nome dele, porque Deus conhece até o nome dele. Deus conhece o meu nome e o seu nome. Mas a grande realidade é que a questão de não falar o nome tem questão de posição. Porque o interessante é que não saiu dos discípulos, não saiu de André, não saiu de Filipe, não saiu de Pedro, não saiu não saiu deles, dos discípulos, saiu de um rapaz que a Bíblia nem comenta o nome dele. Sabe para quê? Porque não é o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é um homem e uma mulher de Deus. Vai fazer a diferença. De quando orar, os céus se abrirem. De quando orar, o demônio vai cair. De quando orar, a cura vai ser realizada. Sabe por quê? Porque são homens e mulheres que creem no poder de Deus, mesmo com as suas limitações humanas. Mas o que vai fazer a diferença é esta pessoa que não tem medo disso. Porque quando aquele rapaz estava lá, ele poderia bem falar: não, eu vou passar vergonha. Não vão dar meus peixinhos e outra coisa, isso aqui é meu. Esses peixes são meus, não vou dar para ninguém, não. Às vezes nós temos essa mesma atitude diante daquilo que Deus deu para nós. Deus deu para nós, mas não é nosso, irmãos, é para a igreja, é para esse mundo aí fora, para que Deus nos use aí fora. Amém, irmãos? Porque Jesus não morreu na igreja, Ele morreu lá fora. Como diz em Hebreus, morreu lá fora. Ele morreu lá fora para que todos vissem o quanto Deus nos ama. E que através de nós, com esse pouquinho que nós temos, Deus pode fazer o milagre. Deus pode nos usar, irmãos. Mas eu não posso ficar aí preso, sabe, nas minhas limitações, achar que Deus não vai usar aquilo. Ele vai usar sim, usar você. Os 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães e 2 peixinhos. Que ele fez questão de, ele foi lá e deu. Porque, irmãos, a história, lógico, aqui nós não vemos isso. Mas pensa, quando foi feito lá o questionamento, aquele questionamento: aonde esse menino estava, irmãos? Aonde esse rapaz estava? No meio de 15 mil pessoas, aonde ele estava? Sabe que ele estava lá no final? Lá no finalzinho lá? Entre o bolo lá dos 15? Ou ele estava pertinho ali dos discípulos? Ou ele estava pertinho, de Jesus ali, só esperando a oportunidade? O texto não fala isso, mas eu posso crer nisso, irmãos, porque só viram aquele menino porque ele estava ali. Amém? Só viram ele porque ele estava ali. E é isso que nós precisamos, de estar mais perto, estarmos dispostos, estarmos nas oportunidades, com aquilo que nós temos. Essa palavra é clara em dizer para nós, amados, que não há desculpa para nós. Não há desculpa. Não há desculpa porque nós temos só isso aqui. Deus não vai fazer milagres. Olha aqui o milagre acontecendo. Ah, mas isso aí é só para aqueles que têm uma boa oratória, que tem uma boa facilidade. Não, irmãos, é para aqueles que se dispõem ao reino de Deus. Missões está muito relacionada com disponibilidade, com disposição, com entrega. Ele entregou os 2 pães e os 2 peixes, entregou lá para que algo acontecesse. Porque quando, acho que foi André, André fala: olha, aqui tem um rapaz. Felipe fala do dinheiro, e o André
fala: aqui há um rapaz. Até a palavra diz: aqui há um rapaz. Aqui é um rapaz. Ele está aqui. Ele está ali. Está aqui. Está aí, ó. Está aí, ó. Amém? Amém? Está aí, ó. Vocês lembram de Isaías? Senhor, olha, eu estou aqui. Eu estou disposto. Eu estou pronto. Não sei o que eu vou falar, mas eu estou aqui. Essa é a diferença, mas Deus quer fazer conosco. Seja em qualquer lugar onde nós formos. Dessa disponibilidade de Deus, de nós para com Deus. De olharmos para esse momento desse rapaz, que a Bíblia não relata nem o seu nome, mas faz questão de falar aquilo que ele fez. Não teve medo, não teve vergonha. Porque pensa, irmãos, um rapaz no meio daquele povo ali, um rapaz que estava com Pedro, estava com João, estava com, todos ali, ó, tudo ao seu redor ali. E André só falou porque ele estava ali. André não ficou procurando. André não ficou: olha, eu não sei não, mas eu acho que tinha um rapaz ali. O Pedro, faz favor, chama ele para mim lá. Foi assim? Não. Estava ali. Estava ali. Talvez fez até isso, né? Sou eu. Ele estava ali. E aquilo que ele entregou fez uma grande diferença. Fez uma grande diferença. Uma multidão que Jesus tinha olhado, que até então estava sedento por algo, por aquela atitude, aquelas pessoas foram saciadas por Jesus. Aqui fala de uma saciedade física. Mas, irmãos, eu creio que esse texto ele pode ser colocado para algo mais espiritual. Porque ele está falando de satisfação. Ele está falando, sabe, de uma ação de Deus sobre o povo. Há pessoas aí fora, irmãos, que estão sedentas, querendo ser saciadas, mas não sabem como. Mas nós sabemos como. Sabe como elas vão ser saciadas? Através de você, através de mim, através da igreja. Quando, irmãos, não tivermos medo de falar do Evangelho, não tivermos vergonha de falar do Evangelho, não tivermos receio de falar do Evangelho, mas quando alguém perguntar de mim sobre o Evangelho, eu tenho essa ousadia de me entregar, de colocar, porque a mesma ação que teve André, eu creio que Jesus também tem através de nós, de nos apresentar para aquele momento, nos apresentar para essa grande obra, independente da sua posição da igreja, daquilo que você está vivendo, independente, porque o que Deus mais deseja, irmãos, é fazer com que o seu reino seja propagado, onde uma multidão que estava ali esperando, e Jesus viu aquela multidão que estava ali esperando uma ação de Jesus. Estava com fome. Há uma multidão com fome aí fora, irmãos. Há uma multidão sedenta. E isso é tão real que nós olhamos aí para quantas religiões existem. Olhamos para a Índia, que existem quantos deuses lá, quantas religiões existem lá. Sabe por quê? Porque o homem está sedento de Deus. Mas ele precisa que alguém esteja disposto a entregar o que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos, amados? Aliás, o que está sobre nós? Sabe o que a Bíblia fala que está sobre nós? Que nós somos o sacerdócio real de Deus. Nós somos os representantes de Deus, amados, somos nós. Eu não preciso de isso, de aquilo. Eu preciso apenas abrir minha boca. Lógico que é importante que nós nos esmeramos na palavra de Deus.
nós busquemos o aperfeiçoamento na nossa vida. É importante. Mas, amados, falar do amor de Deus, isso eu não preciso. Falar que Deus restaura, que Deus cura, que Deus liberta, eu não preciso disso. Eu preciso apenas abrir a minha boca e mostrar aquilo que Deus fez na minha vida, que Deus fez na sua vida para as pessoas. Eu estava lá em Polvilho ontem e eu fui fazer uma entrega ontem, um pedido, né, de manhã, e eu estava com meu filho, levei o Felipe, né, que quando é assim eu sempre levo um filho, né, e o Felipe me cobrou para ir, eu levei ele comigo. Aí o Felipe, pai, estou com fome. Tá bom, nós fomos lá e achamos um lugar até assim que para nós não, aos olhos humanos não tinha tanta, né, porque sempre vai no McDonald's, no Burger King, né, e graças a Deus estava tudo fechado lá. Porque senão já viu, né, o filho vê, e ele viu, né, pai, Mac, eu falei, tá fechado, né. Aí demos a volta, entramos numa rua assim, e eu vi tudo fechado. Só aí eu entrei, tinha um lugarzinho onde uma senhora vendia salgado, aí paramos lá e tal, e conversa vai, conversa vem, e a senhora começou a falar da vida dela para mim, né, começou a falar que o marido dela, é porque eu falei do meu trabalho, que era um pouco pesado, né, e que esse trabalho às vezes nos cansa. Fala, aí entrou a questão do marido, meu marido, ele teve 3 infartos. Falei, meu Deus do céu, 3 infartos, né? E aquela conversa vai, aí descobri que a mulher era crente. A mulher é crente, né? Serva do Senhor. O marido não era crente. E ela falou, irmão, é tão difícil. Eu tinha falado para ela que eu era cristão, né? E falar, é tão difícil, meu marido, não sei o que e tal. Ei, irmão, me ajuda em oração. Eu falei assim, olha, se serve de consolo para a irmã e que Deus pode fazer algo, eu fui uma das últimas pessoas em casa a me converter. Eu era ruim, irmã, falei para ela, eu era ruim demais. Eu continuo ruim, né? Mas eu falei para ela assim, eu era ruim demais. Ruim. O povo ia na minha casa pela porta da sala e eu saía pela porta da cozinha, né? E era assim, os jovens iam em casa e eu falei, meu Deus, já vem esse povo. E eu era aquele que sempre concordava para não ter o confronto, né? Sim, é verdade, é o caminho e tal, mas doido para eles ir embora, né? Doido. Eu falei, não sei falar para ela da minha vida, de como eu era, a minha situação, de como Deus, né, trabalhou na minha vida, está trabalhando. E se falar para ela regalou os olhos assim, ela falou, nossa, que bênção, irmão. Eu falei, pois é. Então nós vamos orar pelo seu marido agora. Você vai orar? Eu falei, vou, irmão. Aí fomos lá orar e oramos junto, e ela sentiu a presença de Deus, e orei por ela, pelo marido dela e tal, e foi bênçãos. Eu tenho certeza que ali Deus vai fazer uma grande obra no marido dela. Eu sei que Deus, não foi por acaso que eu parei ali, porque Deus tinha uma palavra para aquela mulher, para o marido dela. Talvez eu pudesse olhar e dizer assim, mas não tem nada a ver comigo, não, né? Ela é da Assembleia, eu sou da Metodista, não tem nada a ver, né? Ou, isso é um problema dela. Mas eu fiz questão de falar para ela que Deus pode sim, irmãos. Deus pode agir na nossa vida sim. Deus pode curar sim através do seu poder, como Ele fez da tua, como Ele fez da minha. Eu creio que não foi com palavras bonitas, mas foi com muito jejum e com muita oração. Não foi? Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, muita oração. E hoje você está aqui porque alguém orou por você, orou por mim. Entregou lá os pães e os peixes, falou, Senhor, está aqui. Sabe o que Jesus fez? Jesus não olhou e disse, só isso? Ele fez isso? Vocês só tem só isso? Vocês não estão vendo a multidão que é gigantesca aí? Vocês me dão só 5 pães e 2 peixes? Vocês estão maluco? Isso aqui não vai dar certo não. Não, Jesus pega aquilo, leva para cima e abençoa. Irmão, sabe o que eu acredito? Que nesta manhã Deus quer abençoar a sua vida.
Deus quer honrar você, a sua vida, e Ele quer fazer de você um instrumento dele. Mas é preciso que eu e você nos entregamos totalmente ao seu agir, para que Ele abençoe, para que Ele venha abençoar, para que Ele venha realmente mostrar o quanto você é valioso na presença dEle. Porque foi através daqueles pães que Deus multiplicou uma grande multidão. Através de você que Deus pode saciar uma grande multidão. Talvez da sua família, talvez existem pessoas aqui que não são crentes, mas que através de você serão abençoados, serão libertos, serão curados. Sabe por quê? Porque a palavra está com você. Ela está com você. Não está com mais ninguém. Está com você. A oportunidade, ela é tua, ela é minha. Aquele menino soube usar a oportunidade. Ele estava perto de Jesus, e por estar perto de Jesus, Jesus usou o que ele tinha. Nós vamos estar mais perto de Jesus, amados. Amém? Precisamos estar mais chegados a Ele, porque a Bíblia diz: chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Porque Ele quer nos usar e quer fazer de nós instrumento dEle. Mas para isso, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar ali, pertinho dEle. Porque Jesus viu esse menino também, irmãos. Ele viu. Mas ele queria experimentar quem? Os discípulos, que olharam para a multidão. Ó, tem que comer, e agora? O que vocês têm aí? O que vocês têm aí? Nós temos uns denários aqui, acho que não vai dar não. Mas tem uma solução. Tem um rapaz. Quem sabe, talvez, se fôssemos nós, olhássemos pelo rapaz e dizer: não sei não, viu? Talvez se olhássemos para os pães e os peixes, piorou ainda. Isso aqui não vai dar nada. Não foi assim com Jesus? Você de Nazaré, vai sair coisa boa de Nazaré. E saiu Jesus. Jesus que reina, que vive, que cura, que liberta e que transforma vidas. Eu acho bonito, irmãos, para terminar essa mensagem, aquela passagem de Jessé, de Samuel, com Davi, com os filhos. E o que Deus disse para o profeta? Disse: não vê como os homens veem, porque os homens veem apenas o exterior, eu vejo o que está lá dentro. Ele vê a nossa motivação, Ele vê a nossa sinceridade, Ele vê a nossa disponibilidade no nosso coração. É isso que Ele vê. Aí quem aparece? Davi, que a Bíblia relata um homem segundo o coração de Deus, e que através de Davi Deus fez coisas maravilhosas, irmãos. Através de Davi reinos foram conquistados, através de Davi. Mas por quê? A escolha não veio do homem, a escolha ela veio de Deus. E eu acredito, sinceramente, amados, que os que estão aqui, porque a Bíblia diz o seguinte para nós: que não foi nós que os escolhemos, que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu, para que nós fôssemos o quê? E dessemos muitos frutos. Ele nos escolheu para isso. Amém? E é isso que eu acho lindo no Evangelho, que Ele que nos escolheu. Foi Ele. Ele olhou para cada um de nós e nos escolheu. Sabe por que Ele nos escolheu? Para darmos frutos.
para sermos usados na presença dEle, para sermos pessoas que representam o reino de Deus. Por isso eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu creio que, irmãos, Deus, Ele tem chamado a sua igreja para esse grande privilégio de sermos chamados embaixadores de Cristo. Deus tem nos chamado para isso, amados. Eu sei que às vezes nós nos preocupamos muito com os nossos afazeres. Muitas vezes nos preocupamos com aquilo que nós muitas vezes questionamos lá dentro do nosso ser, mas coisa nossa. Mas sabe o que eu acredito? Num Deus que cuida de nós, um Deus que peleja por nós, um Deus que está conosco. Mas eu preciso estar disposto a encarar aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para ser o seu representante. Amém? Vamos orar? Quero que você ponha a mão no seu coração. Você que está aí, você que está na sua casa, você que ouviu pelas redes sociais, no Spotify, você que no YouTube ouviu essa mensagem. O que você tem nas suas mãos nesta manhã? O que você pode dizer para Deus? Fala: Senhor, eu não tenho nada. Aí ele diz: você tem sim. Você tem você, que para mim já basta. Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui presente, por aqueles que estão ouvindo a tua palavra, que ouviram esta palavra, Senhor. Essa palavra que nos convida a olhar as multidões, que nos convida a olhar com o olhar de Jesus, um olhar de compaixão. Uma multidão, ó Deus, que está aí, Senhor, morrendo, que está aí, Senhor, indo para o inferno, que está, Senhor, ó Deus, sedenta para ouvir a tua voz, mas tem buscado em outros tipos, Senhor, de lugares aonde não é a sua voz. Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa a tua igreja, Senhor. Usa, Pai, o teu povo para pregar o teu evangelho. Usa os teus filhos aonde eles estiverem, Senhor, para ser um representante do Senhor aqui nessa terra. Porque nós sabemos que a seara, Senhor, ela é grande, mas poucos são ceifeiros. Mas eu creio que esta palavra, Senhor, ela mudará em termos de ceifeiros. Que, ó Deus, porque é uma reflexão que nós fazemos nesta manhã, de que o Senhor nos convida a sermos ceifeiros, aqueles que arrebanharão vidas para o teu reino. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o complexo de inferioridade, Senhor. Tira todo o medo, Pai. Tira, Senhor, todo o medo, e que os seus filhos sejam usados pelo Senhor. Que haja a ousadia do teu Espírito Santo na vida do teu povo, Pai. Que eles possam pregar a tua palavra com intrepidez, com ousadia, na unção do Espírito Santo de Deus. Pai, por isso, em nome de Jesus, eu profetizo na vida dos teus filhos, Pai. Eu profetizo homens e mulheres de Deus, pregadores da tua palavra, homens e mulheres de Deus, que preparam o caminho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.